Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus, viva, viva Jesus, meus irmãos. Viva a vida, viva a oportunidade encarnatória que estamos vivenciando em mais um dia. Obrigado, meu Pai, obrigado pela oportunidade de reajuste, de aprimoramento moral, de consertar os nossos erros, de aparar as arestas da nossa personalidade. Muito obrigado, irmãos de luz, por nos guiarem rumo ao caminho do bem, nos inspirando, sussurrando em nossa intuição os caminhos certos, apontando o que precisamos corrigir. Muito obrigado vocês, amigos encarnados, que estão neste momento ouvindo este áudio e levando este evangelho para seus lares, promovendo mais harmonia, mais estudos em sua casa, junto aos seus entes queridos. Graças damos a todos vocês. Somos uma corrente de amor que juntas formamos essa egrégora de afeto, que é o que Deus espera de nós. Então sigamos juntos e peçamos a Deus, de sorriso no rosto e gratidão na alma: Pai, fazei de nós cada vez mais e melhor ferramentas tuas, a serviço do amor, da verdade, da bondade, da alegria, da justiça e da caridade. Que assim seja, Pai. E vocês, meus irmãos queridos de luz, por favor, pedimos gentilmente que vocês possam abençoar a água que deixamos preparada, a fim de que ela possa ser fluidificada e transformar-se em um bálsamo para o nosso corpo, nosso perispírito, nossa mente, atuando positivamente em cada célula, cada átomo, cada chakra, a fim de que estejamos em uma sintonia ainda maior de paz, de elevação. Gratos somos. E agora vamos abrir aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Parábola da figueira que secou. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo uma figueira ao longe, foi até ela para ver se encontrava algum fruto para comer. Ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de você nenhum fruto. E os discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que ela estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, olha como a figueira que o Senhor amaldiçoou tornou-se seca. E Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Em verdade eu lhes digo que todo aquele que disser a esta montanha: saia daqui e vá para o mar, sem que o seu coração hesite, acreditando firmemente no que está dizendo, verá de fato sua ordem se cumprir. Isso está em Mateus, capítulo 11, isso está em Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e versículos 20 a 23. A figueira que secou é o símbolo das pessoas que apenas aparentam fazer o bem, mas que na verdade não produzem nada de bom. São os oradores que possuem mais brilho do que conhecimento,
cujas palavras não têm profundidade e apenas agradam aos ouvidos, mas que ao serem analisadas não trazem nada de proveitoso ao coração. Pode-se então perguntar: que proveito elas trouxeram a quem as ouviu? A figueira que secou é também o símbolo de todas as pessoas que têm a oportunidade de serem úteis, mas não são. Representa ainda todas as utopias, todos os sistemas sem conteúdo e todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a fé verdadeira, a fé produtiva, a fé que comove as fibras do coração, ou seja, a fé que transporta montanhas. São árvores que têm folhas, mas não têm frutos. E foi por isso que Jesus as condenou à esterilidade, pois chegará o dia em que elas ficarão secas até a raiz. Todos os sistemas, todas as doutrinas que não produzem nenhum bem para a humanidade serão reduzidos ao nada. Todos os homens voluntariamente inúteis que não utilizam os seus recursos também serão tratados como uma figueira que secou. Bom, meus irmãos, essa passagem ela é fantástica, né? Porque ela nos lembra de que não basta nós sermos bons, meus irmãos. Não basta que a gente acredite no Espiritismo. Não basta que sejamos cristãos. Não basta. É preciso que a gente vivencie isso que a gente acredita. E como é que a gente vivencia isso? Primeiro, com uma fé inabalável, uma fé que é capaz de mover montanhas, como foi dito no texto. Se a gente acredita que a gente está no local certo, que a gente acredita que a gente está entre as pessoas que a gente precisa estar, que a gente está passando o que a gente precisa passar, não há como a gente fraquejar em nossa fé, porque aí a gente vai entender de que tudo que precisamos passar, todos que nos cercam, tudo que nos acontece é imprescindível para o nosso aprimoramento moral, olha só. E isso é fé, isso é entender de que tudo está sendo guiado direitinho por Deus, porque o nosso Deus é um Deus de amor, nosso Deus não é sádico, nosso Deus não é falho. Então tudo que nos acontece tem um porquê. Nós ainda não temos a preparação emocional, nem as memórias resgatadas para entendermos o porquê nós vivenciamos cada coisa que nos acontece. Mas elas são o que tem que acontecer com a gente. Isso é ter fé. E a outra coisa, tão importante quanto ter fé, é a gente saber se transformar em ferramentas de Deus. Olha o que a gente pede todos os dias em nosso Evangelho no Lar. Pai amado, fazei de nós cada vez mais e melhor ferramentas tuas. O que é uma ferramenta? Ferramenta é tudo aquilo que serve para ajudar a construir, serve para ajudar a consertar. Então, não basta que a gente seja bom em pensamento, não basta que a gente seja bom em entendimento ou em discurso. Eu sou bom, eu sou cristão, eu sou espírita. Não. É importantíssimo que ferramentas que somos, que nós saibamos construir, saibamos consertar as coisas à nossa volta. E como é que a gente, sendo cristão, sendo espírita, sendo uma ferramenta de Deus, constrói as coisas à nossa volta, conserta as coisas à nossa volta? Sendo amor, usando do amor para transformar as coisas, sendo perdão, usando o perdão para facilitar a nossa caminhada e a do outro, sendo caridade, usando a caridade como oportunidade de suavizar o caminho dos outros e iluminar os nossos próprios caminhos através dessas atitudes. E tudo isso sendo feito de coração, com aquela fé que nós falamos no começo do texto, a fé que é capaz de mover montanhas. Quando a nossa fé é inabalável e quando a gente se transforma em ferramenta, e essa ferramenta ela é utilizada diariamente, nós não secaremos, nós não seremos uma figueira que chegará à esterilidade,
porque todos os dias nós daremos um pouco mais de fruto, um que seja. Porque, como eu costumo dizer, não há um dia sequer em que nós não tenhamos a oportunidade de fazer o bem, meus irmãos, com quem nos cerca. Seja nossos parentes, seja nossos amigos, nossos vizinhos ou até com desconhecidos com quem cruzamos na rua, necessitados. Nós sempre podemos dar um olhar gentil em direção ao outro, cumprimentar com amorosidade e afeto, desejar saúde, desejar melhoras a alguém. Nós podemos ser ombro amigo, nós podemos ser um ouvido atento a quem tem algo importante a desabafar. Nós podemos aconselhar quem se encontra perdido, precisando de uma luz de direcionamento. Nós podemos dar alimentos, roupas, empregos, oportunidades, dinheiro a quem está em desespero. Nós podemos orar por aqueles que estão desenganados, estão à beira da morte, estão precisando de um desenlace encarnatório com maior tranquilidade. Nós podemos dar um abraço a quem está triste. Meus irmãos, as possibilidades são inúmeras, infinitas. Basta que tenhamos olhos de ver e peito de sentir. Basta que queiramos, basta que sejamos verdadeiramente ferramentas de Deus a serviço do amor. Então, meus irmãos, não nos enganemos. Não dá para se dizer cristão, e principalmente numa época como essa de Natal, em que há tanta fartura em nossos lares e tanta miséria nas ruas, nas marquises, nos viadutos, nas encruzilhadas, pessoas catando lixo, pessoas passando fome, e a gente consiga fechar os olhos e ser indiferente a tudo isso, não ter empatia, não sentir compaixão por aquelas pessoas que nada têm, enquanto nós temos demais. É a isso que o texto nos convida, principalmente numa época dessa de final de ano, onde a prosperidade para muitos ela existe, que a gente aprenda a dividir verdadeiramente. Não é dar um resto de comida, não é dar um brinquedo quebrado, não é dar uma roupa rasgada ou furada, é se importar verdadeiramente com quem nada tem, é olhar para o outro como os irmãos que eles realmente são. E quando a gente vai transformando esse olhar da gente, quando a gente vai aprendendo realmente a fazer o bem, não por aplauso, não por holofote, não para publicar e dizer para os outros: eu fiz isso, eu doei isso, eu dei isso. Não. Quando a gente faz porque a gente sabe que é o certo, é porque a nossa fé está fazendo a gente, nós que somos montanhas paradas, nossa fé está nos levando. Então nós somos as montanhas que estão saindo de seus lugares fixos, do nosso comodismo, do nosso egoísmo, nosso individualismo, e nós estamos nos movimentando em direção a quem precisa. A mensagem de hoje fala disso. Sejamos ferramentas atentas a quem precisa do nosso conserto, quem precisa da nossa ajuda, do nosso olhar generoso. Vamos aprender finalmente que se a gente não aprende a dividir, a multiplicar, a somar, a gente não está sendo verdadeiramente cristãos, não estamos sendo espíritas de verdade. Estamos sendo figueiras secas, que sabemos toda a teoria, mas na hora da prática, que é o mais importante, reprovamos na matéria. Então, meus irmãos, o convite é esse. E o dever de casa é esse. Como é que eu estou enquanto cristão? Eu estou sendo um cristão de palavras bonitas, mas poucas atitudes? Ou eu estou procurando diariamente dar frutos da minha figueira? E que esses frutos eles sejam aproveitados, em vez de caírem no chão e secarem. Que os frutos do amor que nós temos dentro de nós sejam alimento para quem precisa. Alimento para a alma, alimento para o corpo, alimento para o peito. Sejamos verdadeiramente cristãos. Não deixemos nossas figueiras secarem. Essa é a mensagem de hoje, meus irmãos.
E com um sorriso gigante no rosto, muita gratidão por essa lição tão linda, vem comigo, vamos entoar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é lá no céu. E o pão nosso de cada dia, Pai, dai-nos hoje, e perdoa, por favor, nossas ofensas. Nós estamos aprendendo a perdoar quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todo mal, meu Pai, pois sabemos, é teu o poder e a glória para todo sempre, que assim seja.